Nesses 2 tricampeonatos foram 2 jogadores. Num, o Leandro. Isso. E no outro, o Leandro Ávila. Isso, né? isso. Porque quando eu comecei no Vasco, né, era só Leandro. O Leandro Ávila veio depois, quando eu vim jogar no Flamengo, aí que já tinha o Leandro Machado e acabou mudando o nome. Gostou da mudança? Não, foi legal, porque hoje em dia, né, o pessoal já sabe. Fala Leandro Ávila, já sabe que sou eu. Leandro tem vários, né? Porque se você pesquisa ali, os jogos do Vasco em 92, 93, 94, tem um Leandro ali no meio. Mas você não sabe que é o Leandro Ávila, né? É curioso. E você tem uma história no Vasco, que é sempre bom destacar. O Vasco só tem... O Leandro tem mais tricampeonatos que o Vasco que o Botafogo. E porque cada um só tem um. Ele tem 2, né? E você é um cara que de uma importância histórica no Vasco, porque você tem um tricampeonato que é inédito, mas a sua história de conquistas começa numa copinha que também é inédita. Só você, na história do Vasco, é campeão da copinha e tricampeão estadual no profissional. Pois é, graças a Deus eu comecei com o pé direito, né? A gente tem aquele trabalho todo de base que a gente não tem a definição, a certeza se a gente vai subir o profissional ou não. E quando eu subi, eu tive essa possibilidade de ser campeão um pouquinho de subir natação São Paulo, né? Com o título da Copinha, que na época tinha o Valdir Bigode, Pimentel, Tinho, um monte de jogador. Edmundo. O Edmundo não chegou aí. Não foi. Era do time, mas acho que uma semana antes ele foi solicitado ao profissional e não viajou para São Paulo. E aí foi quando a gente foi campeão da Taça São Paulo e eu voltei ao Vasco para me apresentar já para o profissional, achando que fosse jogar, né, de início, né? Aí teve aí alguns, você já sabe, alguns contratempos que acontecem. Americano, não ficou bem lá, voltou. Foi emprestado, né? Foi emprestado. Aí se você quiser que eu fale, eu posso falar essa história, ou se não precisar, não tem problema. Não, vamos nela. Então... Primeiro, deixa eu só fazer para dizer como que eu cheguei no Rio, que eu vim num time chamado Dom Bosco e a gente vinha jogar contra os 4 grandes para fazer para ser observado e fazer o teste em alguns times. Isso lá do Sul? Lá do Sul, o time chamado Dom Bosco. Nosso time era muito bom. E aí, como eu nunca fiz teste em Grêmio e Inter, porque era muito longe da minha casa, sabe? O Rio era mais perto. Era mais perto. tinha mais opções, né? Vamos dizer assim, né? E aí, quando a gente veio para cá, a gente jogou com os 4 grandes e, perdemos só pro Flamengo. E como a gente vinha trocado por bola, era bola, material esportivo, eu tinha feito bons jogos, eu e mais 2 fomos convidados pelos 4 para fazer o teste. Já era uma premonição. Você jogaria nos 4. Pois é, olha aí. E aí eu falei assim, agora, qual que eu vou fazer o teste, né? Qual que eu vou fazer? E um amigo meu me levou primeiro no Botafogo, lá em Marechal Hermes, em 86 isso. Eu vou te falar que tinha até rato na concentração na época. É mesmo? Tinha, a concentração era horrível. E os times na época não tinha, a maioria deles ninguém tinha estrutura, né? Amador, era muito ruim. E aí eu falei, não, cara, Botafogo eu vou esperar. O Flamengo eu já sabia que tinha aquele time, né, de Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Djalminha, Júnior Baiano, aquele time todo. Eu falei, cara, montadinho. Eu chegando do Sul agora, num time que já tá montadinho, vai ser difícil de jogar. Aí ficou entre Vasco e Fluminense. Tava até com o Márcio, goleiro, que você conhece. Ele falou assim, vamos lá em São Januário, que também era ruim as instalações, debaixo da arquibancada. Eu me lembro. Aí eu falei, cara, a gente já tá aqui, vamos fazer o teste aqui, se não passar, a gente tenta o teste de novo depois. A gente ficou lá e, graças a Deus, a gente passou e aí foi quando deu esse segmento todo, né, de joguei juvenil. Só que eu fui contratado como meio atacante, eu não era volante. Eu, assim, marcava pouco. Como eu sou do Sul, o pessoal do Sul marca um pouco mais. Você era goleador lá no Dom Bosco? Fazia gols, sim. Mais do que no profissional, então, nessa altura. Com certeza. E que me ajudou muito depois que eu tive que descer para volante para poder me adaptar ao profissional, porque nos juniores, né, sub-20 hoje em dia, eu tive que descer para volante. Porque como é que eu ia disputar a posição depois que em cima, no Vasco, com Giovani, Carlos Alberto Dias... William, Bismarck. Na Copinha, você foi o quê? Então, na Copinha já era juniores, eu fui de volante. Mas teve uma Taça Rio no juvenil, quando eu cheguei, que eu fui de camisa 10. Aí depois subiu o Vitor, os jogadores que eram... Aí o Vitor foi camisa 10, eu comecei aos pouquinhos para volante e me adaptar. Eu tive que mudar um pouquinho a minha característica para me encaixar, entendeu? Entendi.